Eu sei que tem muita gente que me acompanha por aqui, que também acompanha as notícias que saem sobre cidadania italiana e já estão sabendo que a Corte Constitucional italiana publicou recentemente a sentença referente ao caso de Turim, aquele que a audiência foi no dia 11 de março. E o que a Corte disse nessa sentença? Bom, ela basicamente manteve a nova regra que limita o reconhecimento da cidadania italiana. Foi uma decisão favorável, como a gente gostaria? Não. Mas isso não significa que acabou de vez. Muito pelo contrário, essa sentença só colocou mais lenha na fogueira. Primeiro porque ela começa dizendo que não teve a perda da cidadania italiana, mas que essas pessoas nunca foram juridicamente cidadãs. E aqui está o ponto mais delicado dessa decisão. Porque ao mesmo tempo que a própria corte reconhece que a cidadania italiana nasce com a filiação, ou seja, que é um direito originário, ela diz que sem um reconhecimento formal, esse direito não estaria juridicamente consolidado. Ou seja, é como se a pessoa pudesse ser considerada cidadã desde o nascimento, mas só passasse a existir juridicamente como cidadã quando o Estado reconhecesse isso. E é justamente aqui que surge uma contradição inquietante, porque ou esse direito nasce com a pessoa, ou ele depende do Estado para existir, porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. E eu acho que é justamente esse miolo que abre espaço para discussão daqui para frente. Na prática, o que essa decisão faz é mudar completamente a lógica da cidadania italiana. Antes sempre foi assim: se você nasce filho de italiano, você já nasce cidadão. Ponto. O direito ele já existe desde o nascimento. O reconhecimento serve só para declarar oficialmente algo que já era seu desde o nascimento. Agora, olha o que a corte disse. A corte está dizendo que sem o reconhecimento não existe uma posição jurídica consolidada. Ou seja, antes você era cidadão e depois provava isso. Agora, o reconhecimento passa a ter um peso maior na própria existência do direito. E aqui entra um ponto muito importante. A corte não diz expressamente que criou uma nova condição, mas constrói toda a decisão em cima da ideia de que a cidadania precisa refletir uma ligação real, um vínculo efetivo com o Estado. Ou seja, não basta só ter o vínculo de sangue, mas precisa ter conexão concreta com a Itália. E isso aparece na fundamentação da decisão quando ela relaciona a cidadania com participação, com pertencimento, com a própria ideia de povo. O problema é que esse tipo de critério nunca foi exigido dessa forma. Não está escrito isso na Constituição italiana. E mesmo assim, a corte usou esse argumento para, de certa forma, validar o decreto. E mais, a própria decisão reconhece que no modelo anterior a cidadania podia ser reconhecida a qualquer momento, sem limite de tempo. E isso sempre foi uma característica do sistema. Só que agora, esse mesmo fato passa a ser tratado como um problema. Ou seja, aquilo que antes justificava o direito, agora passa a ser usado para limitar esse mesmo direito. E outra, nessa decisão a corte faz uma distinção entre quem já tinha iniciado, tinha feito o pedido de reconhecimento e quem ainda não. Mas nunca existiu um prazo para agir, porque esse direito sempre foi imprescritível. Então, na prática, as pessoas estão sendo prejudicadas não por não terem feito o reconhecimento, mas por não terem feito isso dentro de um prazo que, até então, simplesmente não existia. Então, vamos ser honestos, o cenário ficou mais desafiador, sem dúvida. É possível que nesse primeiro momento muitos tribunais passem a seguir essa linha de decisão, mas isso não significa que o resultado final de todos os processos vai ser negativo, porque esse tipo de discussão não se encerra na primeira instância.
E é justamente nas instâncias superiores, onde a análise é mais técnica, é mais aprofundada, que esses pontos ainda podem ser revistos. E isso não é só uma questão teórica, porque até hoje, tanto a própria Corte Constitucional quanto a Corte de Cassazione sempre trataram esse direito como originário, imprescritível e exercível a qualquer momento. E essa decisão rompe com esse entendimento. Então não, essa sentença não fecha o caminho, porque no direito, principalmente no direito constitucional, decisões como essa não encerram necessariamente um debate. Muitas vezes elas abrem uma nova fase de discussão. E é exatamente isso que o momento que a gente está agora. Fora que ainda existe um ponto muito importante que precisa ser discutido. O próprio uso do decreto de urgência para tratar de um tema tão sensível como a cidadania. Isso não foi definitivamente resolvido. Não é um cenário que a gente gostaria, não é, mas também não é o fim da linha. A gente entrou em uma fase mais complexa, mais técnica, que vai exigir um pouco mais de estratégia. É hora de ter paciência, de tomar decisão com consciência, e de acompanhar de perto os próximos movimentos do judiciário. Porque esse tipo de discussão leva tempo, mas é justamente no tempo que, muitas vezes, o direito se reorganiza e outros caminhos, mais justos, começam a aparecer.